E aqui desde o início, vocês podem comentar os assuntos da nossa edição que começa falando sobre a audiência que está marcada para hoje, a audiência de custódia da mãe que matou o próprio filho na cidade de Saquarema. A gente já chama aí o Radar Calixto, que está acompanhando aí esse caso desde ontem, né? Trouxemos aqui no Balanço Geral e ainda temos essas novidades, né, sobre essa situação, especialmente aí com essa mãe, né, Radar? Bom dia. Exatamente, Ana Paula, bom dia para você também. Excelente sexta-feira para toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral, né? Está prevista para acontecer às 13 horas da tarde, né? 1 hora da tarde, esta audiência de custódia da Ana Clara, mãe do pequeno Theo Braga Lopes, de 4 anos de idade. Ana Paula, essa audiência vai acontecer no presídio José Frederico Marques, que fica no bairro de Benfica, na capital fluminense. O presídio mais conhecido como Presídio de Benfica. Ana Paula, nessa audiência de custódia, a Ana Clara, a assassina, ela vai ficar frente a frente com o juiz e também vai ter o apoio ali do advogado, seja alguém do órgão público, né, um defensor público, ou seja, algum advogado particular. Nessa audiência, então, o juiz vai perguntar para ela como é que foi essa abordagem policial depois que os militares chegaram na residência e a conduziram, né, para saber se houve ali algum exagero, houve algum abuso de autoridade, geralmente o que acontece nas audiências de custódia. Logo em seguida, então, Ana Paula, após ouvir a Ana Clara, o juiz ou a juíza, então, vai decidir se ela vai aguardar o julgamento da pena, né, no presídio, no complexo penitenciário de Bangu, que fica na zona oeste da capital fluminense, ou se ela vai aguardar em liberdade. Só que ouvindo alguns especialistas, Ana Paula, dessa área, eles afirmam que a possibilidade dela responder ou aguardar esse julgamento em liberdade é baixíssima, pelo fato de ter cometido um crime hediondo, né, um assassinato contra uma criança indefesa de 4 anos de idade e principalmente, Ana, pelo fato dela ter sido presa em flagrante. Então a gente tem essa expectativa, né, que essa audiência de custódia aconteça por volta das 13 horas da tarde. Geralmente, às vezes, atrasa um pouco, mas de hoje não passa, segundo as informações. Agora, falando sobre a vítima, Ana Paula, o pequeno Theo Caio Braga Lopes, de 4 anos de idade, né, que infelizmente perdeu a vida, ele foi enterrado ontem no cemitério Sampaio Corrêa, que fica ali mesmo no município de Saquarema, aqui na região dos Lagos, né? Poucas pessoas estiveram ali presentes, né, familiares também, e a gente relembra que infelizmente ele perdeu a vida depois que a Ana Clara, a própria mãe, acabou enforcando, né, matando ele estrangulado com 2 fios dentro da própria residência em uma área periférica ali no município de Saquarema. A Polícia Civil ainda continua investigando este caso, né, ouvindo testemunhas, ouvindo também pessoas que podem contribuir de alguma forma para a elucidação deste crime, né? Para saber de fato o que aconteceu ali e qual seria a motivação real deste crime de assassinato, Ana Paula. Como eu disse, a Polícia Civil continua investigando, inclusive a própria Polícia Civil, através da Delegacia de Saquarema, informou que a própria Ana Paula confessou esse crime nas redes sociais e também chegou a comentar com a mãe e também com alguns vizinhos ali no momento em que tinha cometido esse crime brutal, né? A audiência de custódia está marcada para 1 hora da tarde, a investigação da Polícia Civil continua e isso vai definir aí os próximos passos desta investigação. É um caso que chocou não somente a região dos Lagos, mas também todo o país, e é para isso que a Polícia Civil está trabalhando neste momento, para principalmente tentar identificar a motivação do crime e, é claro, levantar todos os dados técnicos para que seja crucial no momento em que o juiz for deferir a pena da Ana Clara. Ana Paula. Daí pelas suas informações, nós estamos acompanhando, né, esse triste caso que continua repercutindo. Não é fácil, até mesmo para as autoridades. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem sobre esse assunto e também outros casos de violência em ambiente familiar. Já já eu volto com você, Radar Calixto. Obrigada aí pelas suas informações. Mas, gente, a gente vai colocar aqui na tela essa mensagem que a própria mãe, depois, né, do que ela cometeu, ela, segundo o que a gente tem aí de apuração, teve, né, um surto psicótico e, infelizmente, agiu dessa forma. Não é fácil, né, o que aconteceu. Agora, tem uma informação que a gente também apurou mais cedo a respeito da chegada dela na delegacia, né? O delegado depois expôs pra gente que ela caiu em pranto. Provavelmente, né, a gente imagina que depois, quando ela se deu conta, gente, do que fez,
né? Ela não aguentou. Não falou ainda sobre o caso, mas ela não parou de chorar. Caiu em prantos dentro da delegacia. Aí, nessa mensagem que ficou repercutindo, várias pessoas comentando, ela escreve: eu matei meu filho, mandem uma viatura. Foi a partir disso, né, que a polícia foi, os vizinhos também relataram. Depois ela pede ali, ó, uma viatura para ele ter um enterro digno. Essa criança de 4 anos, né, uma mãe que tem aí os relatos, a gente vai trazer já já essa reportagem, trazendo mais detalhes a respeito do que essa mãe enfrentava para cuidar do pequeno, né, que tem aí o espectro autista, e ela se sentia sozinha, não tinha recursos, precisando de apoio, se viu num momento, né, de desespero, de acordo com as informações que nós estamos apurando. Então, é um caso complicadíssimo, até mesmo na questão da justiça. Vai ter essa audiência de custódia hoje, mas a gente vai estar acompanhando aí esse processo porque é um caso muito delicado, até mesmo se comprovando o que ela estava sentindo nesse dia que cometeu esse ato, né, essa informação. E pelo que a gente apurou também, ela gostava muito da criança. Ela tinha esse carinho com o filho. E aí muita gente, poxa, mas como? Como ter esse sentimento, como ser, né, essa mãe que gostava dessa criança e ter coragem de agir assim? É o que a gente vai ver na reportagem. Já já os especialistas vão falar sobre esse caso. Então, é um caso ainda que está sendo investigado pela polícia, até mesmo a causa da morte da criança, né? A gente vê aí os detalhes, tinham fios por estrangulamento, mas mesmo assim a polícia continua investigando e você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem, comentando sobre o que aconteceu em Saquarema, mas também, minha gente, esses recentes casos como esse que a gente está vendo, né, um caso de violência registrados em ambientes familiares nas cidades do interior, acendem um alerta sobre a saúde mental da nossa população.